Quando você pensa em super velocidade, você pode pensar em vários super-heróis, mas o que vai vir à cabeça de todo mundo é obrigatoriamente o Flash. O Flash ele é um dos personagens mais clássicos dos quadrinhos em geral e um dos mais antigos também. A gente conhece muito a versão do Flash como Barry Allen, mas a gente também conhece a versão do Flash Wally West. A gente está acostumado com esses dois personagens. Mas o Flash nem sempre foi o Barry Allen. O Flash ele surgiu pela primeira vez em janeiro de 1940. E ele foi o primeiro personagem a vestir o manto do velocista escarlate. Foi o Jay Garrick. O Jay Garrick foi o primeiro Flash. Era uma história bem simples para a década de 40. Era um cientista, estava na universidade, acabou sofrendo uma explosão no laboratório e ganhou superpoderes de velocidade. Essa é a história do Jay Garrick. Daí ele decidiu virar um super-herói. É bem básico mesmo, mas a gente está falando da década de 40, né? Não tinha muita, digamos, muita exigência. Hoje em dia todo mundo, filme de super-herói, quadrinho que surge, tudo, você precisa ter uma coisa, uma motivação, algo pautado na realidade. Sendo que você está vendo um filme de super-herói, eu não entendo porque eles querem explicar tudo, né? Porque, qual que é a lógica, cara? Não, tem que ter algo inspirado na realidade. Isso aí, nossa, essa cena do Hulk quebrando um prédio tá muito irreal. Cara, o Hulk é um bicho verde gigantesco, como é que você quer a lógica nisso? Mas não vamos sair do tema, vamos voltar a falar do Flash. O Flash, ele é igual eu falei, começou sendo o Jay Garrick. Ele foi o Flash da década de 40, ou seja, o Flash da Era de Ouro dos quadrinhos. Eu já expliquei uma vez sobre a Era de Ouro, as eras, na verdade, dos quadrinhos, mas depois, com a aprovação da censura, do Código de Ética, os super-heróis mudaram um pouco as suas caras e eles foram sendo um pouco mais infantilizados e politicamente corretos. Então, o Flash ele foi reformulado para ser o Barry Allen. O Barry Allen daí ele já era um detetive policial, né? Ele não era só mais ele era ainda um super-herói, mas ele tinha essa coisa dele ser um agente da lei de alguma forma. Por mais que ele tenha uma identidade secreta, ele ainda era um cara que atuava como um policial, ele não era um justiceiro mascarado. E, bom, então o Flash Barry Allen ele surgiu em 56, né? Então o Jay Garrick foi totalmente esquecido e utilizando só o Barry Allen. Só que depois de um tempo, o Carmine Infantino e o Gardner Fox, eles foram responsáveis por escrever uma história que mudaria totalmente a história dos quadrinhos no geral. Esses dois caras fizeram algo que acarretou numa coisa que hoje tem até em filme de cinema, que vai em título de filme. Esses caras eles fizeram um belo dia na Flash deixa eu ver, eu achei que eu ia conseguir falar sem olhar, a 160, perdão, a Flash 123. Com certeza você já viu essa capa em algum lugar. Eles resolveram fazer uma história sobre o Flash Barry Allen encontrar o Flash original, o Jay Garrick. Mas como que eles iam fazer isso, sendo que tipo, eles viviam em cidades nessa época até diferentes? Como que eles iam fazer com que esses dois personagens se encontrassem, porque o Jay Garrick tinha sido tipo, apagado da DC, né? Como que eles iam fazer isso? Então eles fizeram uma história bem simples, que o Barry Allen ele vai entreter umas crianças num show beneficente, ele escala uma corda e ele começa a vibrar nessa corda e por um grande acaso ele some porque aí era exatamente um ponto de vibração entre as duas terras, né? Aqui eles colocaram que existiam duas terras que compunham o universo DC, elas foram criadas simultaneamente, mas estavam juntas em vibrações diferentes, então por isso elas conseguiam se manter no mesmo local em diferentes planos da existência. Essa foi a lógica que eles puxaram para explicar o que eles tinham acabado de criar, porque sem saber eles criaram um multiverso pela primeira vez. Então a primeira vez que o multiverso, qualquer ideia de multiverso
aparece é aqui, na história Flash de Dois Mundos. E essa aqui é uma edição capa dura que a Panini lançou ano passado, compilando essa história clássica do Flash encontrando o Jay Garrick, que na época, aqui no Brasil, ele era conhecido como Joel Ciclone. O Joel Ciclone é um nome muito... não tem nada a ver, né? Mas não vamos colocar nisso, o Joel Ciclone ainda é fonético. Mas ainda além de ter essa história, tem outras histórias que o Flash ele se encontra com o Jay Garrick, outras que o Jay Garrick vem para nossa Terra, né, que é a Terra 1, então outras que aparece até o Kid Flash. Então são histórias que para a década de 60 elas são um padrão muito bom. Até hoje a gente olha meio enrolado, não sei o que, mas elas têm desenhos incríveis e é uma trama muito inteligente se você parar para olhar. Você gosta mesmo do que está acontecendo, você quer saber os mistérios que eles colocam e tal. Parece um pouco meio bobo até, tipo, coisas, um bandido da minha terra escapou e eu preciso da ajuda do Flash de outra terra para prendê-lo. Tá bom, mas cara, releva. Então a Panini tá de parabéns de ter lançado esse material, Flash de Dois Mundos. Saiu pelo selo DC Vintage e eu sinceramente nunca achei que eu ia conseguir ler esse material, porque, igual eu falei, é uma das edições mais clássicas e mais importantes, principalmente por ser a primeira aparição do multiverso em toda a história dos quadrinhos. Então, quando que a gente ia ter a possibilidade de ler essa história? E felizmente eles lançaram, é uma edição que vale muito a pena, eu recomendo demais. Tudo que a DC Vintage está lançando eu recomendo, porque eles não erram, uma iniciativa muito boa. E essa é a primeira aparição das Duas Terras, que posteriormente foi causar inúmeros surgimentos de outras terras e que se tornou a bagunça que precisou de uma crise nas infinitas terras para poder botar ordem na cronologia DC.